Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série sobre transportes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre transportes no Brasil, né? E sobre os principais modais de transporte que a gente usa aqui no nosso país. Vamos lá. Para começar, né, a gente já falou em outras ocasiões, né, da importância do transporte, que ele existe, né, há muito tempo, desde que a gente existe por gente, né, a gente faz transporte se deslocando em busca de comida, de coisas, né, o transporte ele está presente na agricultura, para fazer construções, para a guerra, para a indústria, então o transporte tem uma relação bem expressiva com a história, com o desenvolvimento, né? Pode trazer decadência se a gente não souber usá-lo ou não tiver como usá-lo de maneira eficaz. É estratégico e pode ser, né, reorientado, pensado, otimizado aí ao longo do tempo. E aí, começando, né, pensando no nosso país, antes mesmo, né, da gente ser país, da gente ser descoberto pelos europeus, havia aqui na América uma série de trilhas, né, que os índios aqui do continente americano usavam. Esse mapa ele só mostra algumas dessas trilhas, que é o famoso Peabiru, né? O Peabiru era uma série de caminhos indígenas. Alguns dizem, ó, que ele ia do litoral de São Paulo, chegava até Cusco, né, onde estavam lá as minas de prata, que depois passaram a pertencer à Espanha. E uma vez, né, que o nosso país foi descoberto ali pelos portugueses, os portugueses, né, os bandeirantes, outros usaram trilhas do Peabiru para se deslocar. E anos mais tarde, né, quando a nossa infraestrutura de estrada surgiu, ela surgiu, né, seguindo também parte dessas trilhas, né? E o mesmo vale para as ferrovias, tá? Esse mapa só mostra alguns dos caminhos do Peabiru, mais famoso, né, que é do litoral até Cusco. Mas havia aqui, né, no Brasil todo, caminhos desse Peabiru. Bem, nosso país tem um monte de rio, né? Então é natural que se usasse aí a navegação fluvial ao longo da história brasileira para chegar no interior, né? Os índios usavam isso, embora, né, em menor quantidade, porque aí um índio ia entrar no território de outra tribo e eles tinham um monte de tretas entre eles. Mas, né, os bandeirantes conseguiram fazer isso, né, de uma maneira mais eficiente, né? Usavam, né, nessas bandeiras toda a nossa rede hidrográfica para alcançar o interior, né? Lembre-se que as principais bandeiras partiam aqui do Tietê, né? E aí do Tietê chegavam no Paraná e aí tem um monte de rios de onde dá para chegar. Bem, país descoberto, gente vivendo aqui, começou a haver um processo, né, de integração econômica entre as regiões. E acho que o primeiro grande momento onde essa integração ela pode ser observada foi no trabalho aí dos tropeiros, né? Lembrem-se que os tropeiros, meus alunos, né, de Sorocaba e de Conchas, que são cidades aí do tropeirismo, né, eram tropas, né, um conjunto ali de mulas, burros, animais de carga, né, que carregavam coisas, né, principalmente charque, né, para a região das Minas. Isso vinha do sul do Brasil e o destino era Minas Gerais. No meio do caminho tinha as feiras, né? Em São Paulo tem a feira importante aqui, ó, de Sorocaba, onde havia troca, né, comercialização de uma coisa por outra. Por muito tempo, esse foi o principal meio de transporte do país, né? Se a gente for pensar, até o século XIX, né, se usava muito essas tropas de mulas e de burros, né, para transportar coisas no país. E até hoje, em alguns lugares mais, eu vou dizer, montanhosos, mas esse seria um termo errado, já que não tem montanha aqui, né? Mas tipo a Serra da Mantiqueira tem algumas propriedades ali que para levar material de construção
né, a maneira mais fácil de levar material de construção é com junta de bus e de mulas do que com caminhão, dependendo da localidade, tá? Bem, carros de boi para cargas de grande tamanho, de grande dimensão, também era um modelo, né, de transporte que foi importante na nossa história. Tem a história curiosa lá do meteorito Bendengó, ou Bedegó, eu não lembro agora como fala, mas é um meteorito que caiu na Bahia, e aí ele foi transportado por carros de boi até o Rio de Janeiro, ali na época do Império, né? Mas assim, o carro de boi tem um problema, né? Enquanto a mula, o burro sozinho ali na tropa anda por uma trilha, né? O carro de boi já precisa de uma estrada, né? Mas ele tem a vantagem de conseguir transportar em uma carga grande, ou seja, sem fracionar essa carga, sem quebrar, né? E a desvantagem é que ele é um modelo de transporte aí um pouquinho mais lento. Bem, aqui vocês estão vendo, né, a primeira rodovia do país, né? Na verdade, a primeira rodovia macadamizada, ou seja, né, que usou ali um processo de um engenheiro chamado McAdam, né? E a gente aportuguesou isso, né? Que envolvia aí, ó, pavimentar com pedrinhas, né? Era a rodovia que ligava Petrópolis a Juiz de Fora. É a primeira estrada, né, macadamizada e também teve pedágio, né? Já nessa estrada aí havia um sistema de pedágio, né? Então, a Petrópolis, Juiz de Fora, né, pegava uma cidade de Minas até uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Bem, e aí lá por 1850, né, é a era do Mauá. A gente vai falar mais do Mauá, né, porque ele foi um grande empresário brasileiro, esteve envolvido na indústria e nos transportes, né? Já falei dele, né, nas aulas de indústria. E ele também, né, num momento da vida, teve uma companhia de navegação do Amazonas e investiu dinheiro, né, em várias estradas de ferro. Estrada de Ferro Petrópolis, se eu não me engano, é a primeira ferrovia do país, e a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Ele foi um grande empreendedor da indústria dos transportes e do serviço, mas, né, por uma série de questões políticas, ele terminou mais pobre do que ele foi, né? Não que ele morreu sem dinheiro, mas o império que ele construiu, né, de transportes e indústria, não sobreviveu. E aí a gente chega no século XX. No século XX, num determinado momento, foi o nosso presidente ali por 1920 alguma coisa, esse senhorzinho aqui chamado Washington Luiz, né? Washington Luiz adorava dirigir, né? Lembra que em 1920 não tinha muito carro, ele era playboyzão, cafeicultor, né? E aí no governo dele tinha até um lema, né? Governar é abrir estradas, né? E aí ele construiu algumas rodovias no país, né? E fez a primeira rodovia asfaltada do Brasil, que é a rodovia Rio Petrópolis, né? Mas, né, lembra que ele era parte da República Café com Leite, né? Depois veio Vargas e aí a coisa mudou um pouquinho. No governo Juscelino, ele tinha lá um plano de metas, né? E nesse plano de metas, uma das coisas era o transporte. E dentro do desenvolvimento no transporte, é no governo Juscelino que o país efetivamente faz a opção pelo transporte rodoviário, né? Então ele vai fazer ali um plano, né, de construção de Brasília, de abrir um monte de rodovias no país, né? Aqui ele apresentando as principais estradas da meta rodoviária. E isso permite, né, a vinda da indústria automobilística para o Brasil, muda o modal de transporte. Eu lembro, né, que o modal rodoviário ele é mais rápido, porém ele tem menor capacidade de carga e um custo mais elevado. Ele é um dos grandes responsáveis por aquilo que a gente chama de custo Brasil. Se a gente for comparar, né, a maneira de transportar as coisas do Brasil com outros países, né, a gente usa muito o rodoviário e pouco, né, o ferroviário e o hidroviário. Ele também gostava, né, dessa aura de modernidade. Ele vai fazer Brasília, né, com formato ali de avião. Ele era um entusiasta, né, do
transporte aéreo. Inclusive, acho que durante o governo dele, toda semana ele ia para Brasília de avião acompanhar aí as obras da nova capital. Bem, uma outra maneira de transporte, né? Eu falei para vocês que a navegação fluvial ela é usada desde o começo aí da história do Brasil. E a gente tem também a navegação de cabotagem, né? Navegação de cabotagem é quando se navega pelo mar entre os portos de um mesmo país. Ao longo daquele período colonial do início, né, a navegação de cabotagem ela era muito utilizada. Hoje em dia se utiliza pouco, mas ainda acontece navegação de cabotagem. E a navegação fluvial a gente também usa, tá? Só tem alguns problemas, né? Vocês estão vendo aqui as hidrovias, portos principais, né? A região que tem mais gente, mais indústria, ela vai ter poucos rios, né, para transporte. E onde tem mais rios adequados para transporte, tem pouca gente, que é na região norte do país, tá? Bem, aqui é um mapa da rede ferroviária brasileira. As características dela, né, como vocês podem perceber, é que a nossa rede ferroviária ela é pequena, né? A maioria dela ela é linear, ou seja, vai do interior para o litoral, né? Uma rede que a gente chama de agromineral exportadora, típica de país subdesenvolvido para exportar matéria-prima, né, para o mundo desenvolvido. E além disso, né, a rede ferroviária brasileira ela tem problemas com bitolas. Quando ela foi construída, cada lugar fazia um trem de uma maneira, né? Usava padrões ferroviários de um país diferentes, então, tipo, o vagão da linha que, sei lá, azul aqui não anda na linha amarela, né? E como vocês podem ver, o sistema ele é pouco interligado, né? Recentemente, ó, essa aqui é a Ferrovia Norte-Sul, né? Que é uma das obras mais importantes para o transporte aqui, para a logística de transportes do Brasil. Bem, aqui é a evolução da nossa rede ferroviária, ó, de 1910, né? Passa para 1964, acho que é a última grande expansão, né? Depois dá para ver, ó, que é bem pequena aí. Desculpa, né? Aqui é um comparativo da rede ferroviária com a evolução das estradas pavimentadas. Estrada pavimentada, ó, aumentou a densidade delas, e rede ferroviária de 1910 para 64 e depois, ó, ficou praticamente a mesma coisa de 64 para 99. Aqui é o mapa das rodovias brasileiras, cada linha vermelha aí é uma rodovia asfaltada no país, né? Tem rodovias sem asfalto, tem algumas que nesse mapa estão sem asfalto, mas já foram asfaltadas, como acho que essa daqui, que é a BR-263. De qualquer maneira, né, essa é a opção de transporte do país. Esse é o único tipo de transporte que de fato integra as diferentes regiões brasileiras. Aqui é o mapa das rodovias de São Paulo. Lembro a todo mundo, né, já que nós moramos aqui em São Paulo, meus alunos, né, são paulistas, vocês têm que conhecer o sistema de rodovias do estado de São Paulo, né? Principalmente, ó, meus alunos de Sorocaba e São Roque, né, vão receber ali duas rodovias importantes, a Castelo Branco e a Raposo Tavares. Meus alunos de Conchas, né, tem a Marechal Rondon, que eu acho que é a número 3 aqui, tá? Enfim, né, ó, rodovia número 5, Raposo Tavares, está passando aqui embaixo, e rodovia Castelo Branco, número 4, né? É aqui, é a que está em vermelhinha. Aqui é a rede de aeroportos e aerovias do país, né? Então aqui ó, são os grandes aeroportos, aqueles que recebem voos internacionais do país, né? E várias aeropistas. E a gente tem, né, no azul aqui os aeroportos de menor porte, tá? O transporte aéreo ele é bem legal porque ele é muito rápido, né? O problema é que ele é muito caro. E por último, né, o sistema de dutos, o transporte dutoviário, né, aquele que vai usar dutos, né, para levar gás, para levar óleo, para levar minério, né? Em construção tem um outro curioso que é o etanol duto, né? Está sendo construído aqui parte do estado de São Paulo, vai pegar parte de Minas
e chega até, eu acho que o sul de Goiás, né? Mas enfim, é um sistema de transporte muito interessante, só que a gente usa pouco porque ele custa muito caro para ser feito. Bem, gente, por agora é só. Nas próximas aulas a gente vai detalhar cada modelo de transporte. É isso e tchau, tchau!